Visualize a cena. Você se encontra nos elegantes corredores de mármore de um palácio na Macedônia, prestes a presenciar uma das cerimônias de casamento mais sombrias da antiguidade. As vestes de linho arranham sua pele, enquanto seus olhos se fixam em uma mulher que ajusta com cuidado o diadema dourado, símbolo de sua realeza. Suas mãos tremem não por medo, mas por uma raiva que ela deve engolir, como um vinho amargo. Através das colunas majestosas do palácio em Pela, você observa os nobres macedônios se reunindo no pátio abaixo, suas vozes se elevando em celebração do que acreditam ser uma vitória. Se soubessem a verdade, você está diante de Arsênio II, uma das mulheres mais influentes do mundo antigo, prestes a se unir em matrimônio ao seu meio-irmão, Tome. Ele é conhecido como Sonus Thunderbolt, por suas ambições rápidas e impiedosas, e agora seu braço a envolve possessivamente. Seu aperto é firme demais, seu sorriso, afiado demais. A coroa de casamento que ele colocou em sua cabeça há instantes parece mais uma algema do que um símbolo de amor. Ele prometeu proteção aos filhos que virão, prometeu reconhecê-los como herdeiros do trono que tomou da Macedônia. Mas você percebe a cobiça em seu olhar, a mesma cobiça que o levou a assassinar Salocos e conquistar estas terras. O que ele realmente deseja? Não uma esposa, mas a eliminação de qualquer rival. Seus 3 filhos do primeiro casamento são ameaças ao seu poder, e apesar de suas palavras melífluas, você quase consegue sentir o odor do sangue que já está em suas mãos. Os sacerdotes entoam cânticos em grego, invocando Zeus e Hera para abençoar essa união. É irônico ver aqueles deuses, cujos casamentos são celebrados pelos poetas, enquanto os nobres à sua volta ignoram a repulsa em seus próprios olhares. Esta não é a primeira vez que ela é tratada como uma joia a ser trocada por uma aliança. Com apenas 15 anos, seu pai, Tome, a entregou a Lasacos, um homem que poderia ser seu avô. Agora, aos 40, ela é moeda novamente. Sinta o gosto de cinzas do vinho em sua boca enquanto brindam ao seu redor. A corte celebra, mas ela já está arquitetando seus planos. Se aprendeu algo nos 25 anos, desde que entrou nas traiçoeiras águas da política helenística, é que a sobrevivência exige mais do que beleza ou nobreza. Exige astúcia, paciência e a disposição para fazer o que os deuses exigem. Enquanto Serranos ergue seu copo em um brinde à união deles, você avista seu filho mais velho, Poleame, entre a multidão. Ao contrário dos irmãos mais novos, ele se negou a ir a Pela, percebendo a armadilha na qual ela, cegamente esperançosa, se lançou. Sua ausência pode ser a chave para sua sobrevivência, enquanto a dela está à beira do abismo. A ironia é mais cortante do que qualquer lâmina. Ela, Arsenino, filha do grande Pamissota, que construiu um império a partir das últimas conquistas de Alexandre, tornou-se exatamente o que seus inimigos afirmam que todas as mulheres reais se transformam, uma peça no jogo dos homens. Mas eles subestimam o que uma peça pode se tornar ao alcançar o outro lado do tabuleiro. A cerimônia se encerra com beijos que têm gosto de veneno e promessas que soam tão vazias quanto cerâmica quebrada. Esta noite, enquanto a Macedônia festeja sua nova rainha, ela se deitará ao lado de um homem que a vê apenas como um trampolim para a legitimidade, que considera seus filhos como meros obstáculos a serem eliminados. Mas ele ignora com quem realmente se casou. Não sabe que o sangue dos sucessores de Alexandre corre em suas veias, que ela sobreviveu a cortes muito mais traiçoeiras do que a dele, ou que já começou a tecer uma trama que pode salvar ou condenar todos eles. Antes de nos aprofundarmos nesta narrativa pouco conhecida de luta e sobrevivência à sombra das pirâmides, se você é apaixonado por descobrir as verdades ocultas por trás das dinastias mais influentes da história,
Que tal clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este? E não se esqueça de deixar um comentário abaixo para que eu saiba de onde você está nos ouvindo. É fascinante como estamos juntos nessa jornada por histórias antigas, conectados de diferentes partes do mundo, unidos pelo nosso interesse compartilhado pelo custo do poder e pelas mulheres que pagaram esse preço. A história de Arsênio II não começa com amor ou desejo, mas com a fria matemática do império. Nascida por volta de 316 a.C. na nova e vibrante cidade de Alexandria, ela entrou em um universo onde a linhagem era tanto um privilégio quanto uma prisão. Seu pai, Tule, o primeiro Salte, foi um dos generais mais leais de Alexandre, o Grande, um homem que ajudou a transportar o corpo do conquistador desde Babilônia e, em seguida, moldou seu próprio reino a partir do caos que se seguiu. Nos imponentes corredores do Palácio Tomique, a jovem Arsênio logo aprendeu que sua beleza não lhe pertencia. Era um legado da dinastia. A segunda esposa de seu pai, Brenice, a primeira, já havia mostrado que uma mulher poderia sair da obscuridade e alcançar a realeza por meio de charme e astúcia. No entanto, mesmo enquanto Brenice contava histórias de deusas e heroínas à sua filha, a realidade era implacável. No mundo dos Diadoque, as filhas dos sucessores de Alexandre eram as ferramentas da diplomacia. A Alexandria da infância de Arsênio era uma cidade repleta de oportunidades. A grande biblioteca estava tomando forma, atraindo estudiosos do Mediterrâneo como mariposas em direção à luz. Navios da Índia e da Arábia lotavam o porto, seus porões repletos de seda, especiarias e marfim. Mas por trás das elegantes fachadas de mármore e dos debates filosóficos, a cidade pulsava com a tensão constante de uma dinastia que ainda lutava para se afirmar. Os Tomíes eram gregos governando egípcios, macedônios que se faziam passar por faraós, e a cada dia surgiam novos desafios à sua legitimidade. Arsênio cresceu bilíngue, falando grego no palácio, mas aprendendo egípcio com os servos que a criaram. Ela teria testemunhado os rituais diários nos templos, observado os sacerdotes realizarem cerimônias que datavam de 3.000 anos. Desde pequena, ela percebia que o Egito era diferente dos outros reinos helenísticos. Ali, o rei não era apenas um governante, mas um deus, a manifestação terrena do poder divino. E os deuses, como todo egípcio sabia, tinham suas próprias regras sobre casamento e linhagem. Os sacerdotes contavam as histórias de Ísis e Osíris, os irmãos divinos, cuja união criou a ordem cósmica. Ísis, a grande deusa-mãe, uniu-se a seu irmão Osíris, o senhor do submundo, e seu amor se tornou a base da religião egípcia. Para os nativos, o casamento entre irmãos entre os deuses não era um escândalo, mas sim algo sagrado. Para os gregos, no entanto, era uma abominação que rompia a ordem natural. Quando Arsênio completou 15 anos, seu pai tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O ano era 300 a.C., e os Diadocoi ainda lutavam pelas sobras do Império de Alexandre. Lissameacos, o rei da Trácia, precisava de aliados para enfrentar seus rivais, e Ptolemy I buscava garantir suas fronteiras orientais. A solução era simples: um casamento. Lissameacos tinha 55 anos, um veterano desgastado que havia lutado ao lado de Alexandre, do Danúbio até a Índia. Seu corpo exibia as marcas de 100 batalhas, incluindo aquele famoso confronto com um leão que lhe conferiu seu apelido. Para o jovem Arsênio, ele parecia uma figura saída de um conto épico, tanto aterrorizante quanto magnífico. O casamento aconteceu na antiga Sardes, que já fora a capital do Império Persa. Imagine a cena: um amplo salão repleto de nobres de todo o mundo grego.
suas vozes reverberando nas paredes adornadas com folhagens de ouro. Arino estava vestida com linho egípcio tingido de púrpura tiriana, e seu cabelo escuro se destacava sob um diadema que refletia a luz de 1000 lamparinas. Ela possuía uma beleza juvenil, repleta de potencial e promessas. Seus olhos brilhavam com inteligência, embora um medo cuidadosamente oculto estivesse por trás deles. Lisa colocou o anel em seu dedo com mãos que um dia seguraram o estribo de Alexandre. Ele pronunciou as antigas palavras da cerimônia de união, mas sua mente já estava em outra parte. Essa não era uma aliança de corações, mas sim de exércitos. Não um romance, mas um pacto escrito em carne e sangue. Enquanto partilhavam o vinho cerimonial, Arino teve uma primeira amostra de seu futuro, amargo e sedutor ao mesmo tempo. O banquete de casamento se estendeu por 3 dias. Poetas recitaram versos que comparavam a noiva a Helena de Troia e a fiel Penélope. Músicos tocaram harpas e flautas, enquanto dançarinos de todo o império encantavam os nobres presentes. Mas, sob a superfície festiva, a dura realidade do que essa união significava se fazia presente. Arino já não era apenas uma princesa egípcia, ela agora era rainha da Trácia, uma jogadora no perigoso tabuleiro da política helenística. A corte de seu novo marido era um lugar repleto de riscos. Lissameacos governava há mais de 2 décadas, mas seu reino estava cercado por inimigos. Ao norte, tribos tracianas pressionavam as fronteiras, com guerreiros ávidos por ouro grego. A leste, o vasto império Seleucida, que se estendia da Anatólia até a Índia, sob o olhar atento de seu rei Saluco I, sempre à procura de fraquezas. Ao sul, outros diádocos observavam, à espera de qualquer sinal de vulnerabilidade. Nesse cenário, Arsênio aprendeu a primeira grande lição de sua vida. A sobrevivência exigia mais do que beleza ou charme. Era preciso saber ler as correntes do poder, discernir quando avançar e quando recuar, quando falar e quando silenciar. Ela observava os cortesãos de seu marido com a atenção de uma águia à espreita, decifrando os sinais sutis de alianças e traições. Em menos de 1 ano, ela estava grávida. O filho, um menino chamado Tome, nasceu em 299 a.C., e sua chegada transformou tudo. Arino deixou de ser apenas uma esposa para se tornar uma mãe. Não era apenas uma rainha, mas a fundadora de uma nova dinastia. 2 filhos logo se seguiram, Lissameus em 297 a.C. e Filipe em 294 a.C. Cada nascimento consolidou sua posição na corte. Cada criança tornava-se um refém da fortuna e uma arma no jogo da sucessão real. Contudo, Lissameacos já tinha um herdeiro, seu filho Agatocles, fruto de seu primeiro casamento. À medida que os filhos de Arsênio cresciam, passando de bebês a crianças pequenas e finalmente a meninos, a questão da sucessão começou a dominar a política da corte. Quem seria o sucessor do reino? O filho mais velho, nascido de uma plebeia, ou os príncipes mais novos, descendentes de uma princesa egípcia? Os murmúrios começaram a surgir lentamente. Os servos sussurravam sobre as ambições da rainha egípcia, enquanto os nobres se dividiam em facções, alguns apoiando Agatocles, enquanto outros começavam a vislumbrar oportunidades nos príncipes mais novos. Arsênio se viu envolvida em uma intrincada rede de intrigas que se tornava mais complicada a cada ano. Aos poucos, ela começou a compreender a verdadeira essência de sua posição. Não era apenas uma rainha, mas uma rainha estrangeira, cuja lealdade sempre gerava desconfiança, e cujos filhos eram vistos como uma ameaça à estabilidade do reino. A corte, que a acolheu com festivas celebrações, agora a observava com olhares desconfiados.
Cada palavra proferida por ela era minuciosamente analisada em busca de significados ocultos, e cada gesto era interpretado como um indício de conspiração. A pressão era colossal. Imagine ser uma jovem na casa dos 20 anos, longe de seu lar, responsável por 3 crianças pequenas, cercada por inimigos que a cercavam com sorrisos, enquanto sussurravam venenosas intrigas pelas costas. O peso das expectativas aprimorava-se como uma força opressora. Seu pai havia apostado o futuro do Egito nesse matrimônio, e um fracasso não significaria apenas uma desgraça pessoal, mas o enfraquecimento de toda a dinastia ptolomaica. Assim, Arsenui aprendeu a jogar o jogo. Ela cultivou aliados entre as damas da corte, utilizando seu ouro egípcio para conquistar lealdades. Patrocinou filósofos e poetas, formando um círculo de intelectuais que exaltavam sua sabedoria e beleza. Participou de cerimônias religiosas, demonstrando respeito pelos deuses locais enquanto honrava suas próprias tradições egípcias. E, com cautela e astúcia, começou a edificar uma base de poder que não dependia de seu marido. O momento decisivo chegou em 283 a.C., quando seu filho mais velho, Ptolemy, completou 16 anos. Segundo os costumes gregos, ele já era considerado apto para ser cogitado na sucessão. A questão não poderia mais ser ignorada. Quem herdaria o reino de Lissameacos? O velho rei, agora com 73 anos, exibia cabelos brancos como a neve e passos vacilantes. Ele governara por 39 anos, um tempo maior do que o de Alexandre, e as marcas dessas décadas estavam visíveis em cada linha de seu rosto. No entanto, sua mente permanecia afiada, e ele sabia que uma escolha crucial se apresentava diante dele: apoiar seu filho mais velho, Agatocles, arriscando-se a alienar poderosos aliados egípcios, ou apoiar os filhos de Arsenui e potencialmente provocar uma guerra civil com os apoiadores de Agatocles. O que se seguiu seria debatido por historiadores por gerações. Alguns alegaram que Arsenui seduziu seu marido para eliminar seu rival, enquanto outros sustentaram que ela apenas lhe apresentou realidades políticas que não podiam ser ignoradas. A verdade, como costuma acontecer em narrativas antigas, provavelmente era mais complexa do que qualquer versão. O que sabemos com segurança é que, em 283 a.C., Agatocles foi preso sob acusações de traição. As provas contra ele eram frágeis. Algumas cartas interceptadas, reuniões suspeitas e o testemunho de pessoas que poderiam ter sido subornadas ou coagidas. No mundo da política helenística, no entanto, a mera aparência de culpa muitas vezes bastava. Em questão de dias, Agatocles foi executado por ordem de seu pai. A corte se recuperou do choque. Agatocles era bem visto entre os nobres, um comandante militar que lutara ao lado de seu pai em muitas campanhas. Sua execução enviou uma mensagem clara. Os filhos de Arsenui eram agora os legítimos herdeiros do trono, e quem se opusesse a eles o faria por sua própria conta e risco. Contudo, essa vitória teve um custo devastador. A morte de Agatocles partiu o reino, criando facções que nunca se reconciliariam verdadeiramente. Muitos dos nobres antigos, que serviram Lissameacos desde o início, passaram a ver Arsenui como uma feiticeira estrangeira que havia corrompido seu rei. Os sussurros tornaram-se mais altos e venenosos. Ela foi chamada de uma nova Medeia, uma mulher disposta a destruir tudo ao seu redor em busca de poder. Os inimigos do reino já haviam percebido a vulnerabilidade. Salóicos I, o último dos guardas pessoais de Alexandre, começou a marchar em direção aos territórios orientais de Lismicos. As tribos trianas intensificavam a pressão nas fronteiras do norte, enquanto piratas atacavam as cidades litorâneas,
cientes de que a atenção do reino estava voltada para suas divisões internas. Em 281 a.C., a crise atingiu seu ápice. Salocos invadiu a Anatólia com um exército imponente, clamando vingar a morte de Agáthocles. Lísmicos, apesar de sua idade avançada, decidiu entrar em batalha uma última vez. Na Batalha de Coripédium, os dois velhos, já na casa dos 70 anos, se enfrentaram no que seria o confronto definitivo de sua geração. A luta resultou em um desastre para Lisímacos. Seu exército, debilitado por anos de conflitos internos, desmoronou sob o ataque avassalador. O velho rei caiu, seu corpo crivado por inúmeras lanças. Com sua morte, o reino da Trácia desmoronou como uma casa feita de areia. Arsenino, agora viúva aos 35 anos, se viu em uma situação extremamente arriscada. Com 3 filhos pequenos para proteger e sem um exército para defendê-los, o reino que seu marido havia construído se desintegrava ao seu redor, dilacerado por generais ambiciosos e nobres sedentos por vingança. Socos avançava em direção à capital, e não havia para onde escapar. Contudo, Arseno não sobreviveu a 2 décadas de intrigas na corte sendo passiva. Ao receber a notícia da morte de seu marido, já estava articulando seu próximo passo. Ela reuniu seus mais leais apoiadores, garantiu o máximo de tesouro que pôde carregar e se preparou para fugir. A mulher que um dia foi carregada em uma liteira de noiva, agora enfrentava a dura realidade de escapar por sua vida. A ironia era amarga. Ela havia jogado o jogo do poder tão habilmente quanto qualquer homem, sacrificando seu enteado para garantir o futuro de seus filhos, suportando anos de desconfiança e ódio, e agora, no momento de crise, se via sem alternativa a não ser correr. A jornada em busca de segurança foi angustiante. Imagine uma caravana real se movendo pela noite, com tochas iluminando a escuridão e o som dos cascos dos cavalos abafado pela areia. Arseno cavalgava com seus 3 filhos, Pótime, agora com 17 anos, Lasamacos, 15, e Filipe, 12. Eles já não eram príncipes, mas fugitivos. Suas vestes reais deram lugar a roupas simples de viajantes. Atrás deles, o reino ardia. Salucas havia tomado a capital, e seus soldados caçavam sistematicamente qualquer um associado ao antigo regime. Os apoiadores de Arino estavam sendo exterminados ou escravizados. As cidades que um dia celebraram sua chegada agora abriam suas portas para os inimigos. Contudo, Clous não viveria para desfrutar de sua vitória. Enquanto Arseno fugia para o oeste, outro drama se desenrolava. Tomiceronos, seu meio-irmão e filho do primeiro casamento de seu pai, estava em exílio na corte de Cocos. O velho rei prometera ajudá-lo a reivindicar seu direito de nascimento e se tornar o governante da Macedônia. Mas Ceronos era impaciente, ambicioso e implacável. No momento exato da vitória, quando Salucas se preparava para cruzar para a Europa, Sarafuzen atacou. Ele assassinou seu anfitrião e aliado, reivindicando o exército e o trono da Macedônia para si. O último dos companheiros originais de Alexandre estava morto, assassinado por um homem jovem o suficiente para ser seu neto. A notícia chegou a Arino enquanto ela buscava abrigo em uma cidade portuária na costa de Aian. Seu meio-irmão, o homem que fora deixado de lado na sucessão egípcia e que por décadas se queixou em cortes estrangeiras, agora era o rei da Macedônia e lhe fazia uma proposta de casamento. Um mensageiro trouxe a oferta, usando palavras suaves sobre reconciliação e união familiar. Saranos prometeu reconhecer seus filhos como herdeiros, restituindo-lhes o reino que Lisímaco havia perdido. Ele falou sobre amor e destino, da importância da linhagem tômica governar na Macedônia, assim como o fizera no Egito. Arseno escutou essas promessas com um semblante impassível.
Já havia ouvido promessas semelhantes antes, de Lisímaco e de inúmeros cortesãos e generais. Conhecia bem o valor dessas palavras. Sabia como podiam ser rapidamente esquecidas quando a conveniência assim exigia. Contudo, também entendia que não tinha outra opção. Seus filhos precisavam de proteção, e ela precisava de um trono que pudesse garantir isso. Aceitar a proposta de Ceranos foi a decisão mais difícil que já tomou. Não era mais uma jovem ingênua, mas uma mulher de 40 anos que havia testemunhado o horror do que homens eram capazes quando o poder estava em jogo. Sabia que unir-se ao seu meio-irmão era um ato desesperado, um passo consciente para uma armadilha. Mas que escolha restava? Recusar significaria um exílio eterno, uma vida vagando de corte em corte, vendo seus filhos crescerem como dependentes da caridade alheia. Aceitar era arriscar tudo na esperança de que os laços de sangue se mostrassem mais fortes do que as manobras políticas. Enquanto se preparava para partir para a Macedônia, Arsênio tomou uma decisão cuidadosa. Enviou seu filho mais velho, Tome, para a corte de um aliado distante. Assim, caso algo desastroso ocorresse, pelo menos um de seus filhos poderia sobreviver para dar continuidade à linhagem. Era a sabedoria de uma mãe moldada pela amarga experiência e pelo amor desesperado. O casamento aconteceu em Pela, a antiga capital da Macedônia, sob a sombra do palácio onde Alexandre crescera. A cerimônia foi esplêndida. Ceranos não poupou esforços para afirmar sua legitimidade. Mas, por trás do ouro e da púrpura, da música e da dança, havia a dura realidade das necessidades políticas. Arino ficou ao lado de seu meio-irmão enquanto os sacerdotes realizavam os antigos rituais. Eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes, frutos dos múltiplos casamentos do primeiro. Na tradição egípcia, tais uniões eram não apenas aceitáveis, mas sagradas, refletindo os casamentos divinos que mantinham a ordem cósmica. No entanto, para os gregos, havia algo inquietante nessa união, um sinal de desespero em vez de destino. O banquete de casamento durou 3 dias, mas a lua de mel foi breve. Na mesma noite da cerimônia, Ceranos revelou suas verdadeiras intenções. Casou-se com Arsênio não por amor ou aliança política, mas para eliminar a ameaça que seus filhos representavam. Com ela sob seu controle, poderia lidar com as crianças como quisesse. A traição foi rápida e brutal. Os soldados de Ceranos cercaram os aposentos do palácio, onde os filhos mais novos de Arsênio estavam. Lascos e Filipe, de 15 e 12 anos, foram arrancados de suas camas e assassinados diante da mãe. O sangue deles manchou os pisos de mármore do palácio, onde Alexandre brincara na infância. Os gritos de Arsênio ecoaram pelos corredores de Pela, um som que assombraria o palácio por gerações. Mas sua dor era um luxo que ela não podia se permitir. Mesmo enquanto os corpos de seus filhos eram arrastados, ela já estava arquitetando sua fuga. A mulher que havia superado 20 anos de intrigas na corte não se permitiria ser derrotada por essa traição. Aprendera com seu pai, Plei I, que escapara de situações impossíveis com astúcia e crueldade em relação aos seus inimigos. Agora, sob o olhar atento dos guardas e com os servos reportando cada uma de suas palavras, Arino começou a traçar seu plano de sobrevivência. Sua fuga era digna de um épico, contando com a ajuda de servos leais e uma rede clandestina de escravos e libertos que existia em todos os palácios. Ela conseguiu deixar Pela na calada da noite, disfarçada de serva, trocando suas vestes reais por roupas rústicas e seu diadema de joias por um simples lenço na cabeça. Para despistar, deixou para trás uma escrava que se assemelhava levemente à rainha, ganhando preciosas horas antes que sua farsa fosse descoberta. A jornada em busca de segurança foi um verdadeiro pesadelo,
repleta de passagens estreitas e perigos ocultos. Os sons dos soldados ecoavam por toda parte, em busca da mulher que humilhara seu rei ao escapar de suas garras. Arino movia-se nas sombras, amparada por uma rede de aliados dispostos a arriscar tudo por ela. Alguns agiam por lealdade, outros por recompensas, mas todos estavam cientes de que faziam parte de um drama que seria lembrado por gerações. Seu destino era a ilha de Samotrácia, um sagrado refúgio onde as antigas religiões mistéricas acolhiam aqueles que buscavam abrigo. Os templos da ilha eram guardados por tradições mais antigas que as próprias cidades gregas, mais antigas que o reino da Macedônia. Até mesmo Seranis hesitaria em violar o sagrado espaço dos grandes deuses. À medida que seu navio se aproximava das costas rochosas de Samotrácia, Arino deve ter sentido o peso de suas perdas. Casara-se 3 vezes, gerara 3 filhos e reinara em 2 reinos. Agora era uma refugiada, dependendo da generosidade dos sacerdotes e da proteção de leis ancestrais. 2 de seus filhos haviam sido assassinados por seu próprio meio-irmão, e o terceiro estava no exílio, com um futuro incerto. Mas Arseno não era uma mulher que se deixava abater pelo desastre. Mesmo em meio ao luto por seus filhos, já planejava seu próximo passo. Tinha uma última carta a jogar, uma última oportunidade de reconstruir sua vida e garantir seu legado. Seu irmão mais novo, Tome II, governava o Egito como faraó. Se conseguisse chegar a Alexandria e convencê-lo a acolhê-la, talvez ainda houvesse uma chance de sobrevivência. A travessia de Samotrácia até Alexandria estava repleta de perigos. Os navios de serranos patrulhavam o norte, enquanto piratas infestavam as águas do sul. Mas Arino aprendera a ser astuta, aproveitando cada oportunidade. Viajava disfarçada, às vezes como esposa de um comerciante, outras como uma peregrina em busca de sabedoria religiosa. Sua beleza, que antes era seu maior trunfo, agora estava oculta sob roupas ásperas e uma maquiagem bem trabalhada. Ao finalmente pisar no porto de Alexandria, a cidade onde nascera, deve ter sentido uma mistura intensa de emoções. Este era seu lar, mas também o lugar onde seu exílio começara há 40 anos. O palácio que fora seu playground na infância, agora era governado por um irmão que mal conhecia, um homem que ainda era um bebê quando ela se casou com Lamosos. Tome II, Filadélfia, tinha 36 anos, um erudito e administrador que herdara o reino de seu pai, mas não seu talento militar. O Egito prosperava sob seu comando, com rotas comerciais seguras e templos magníficos. O faraó, no entanto, era um homem prudente, hesitante em assumir os riscos que haviam levado seu pai à grandeza. O reencontro entre Arsino e Tômley II estava repleto de constrangimento, um peso de décadas de separação e desconfiança entre eles. Arsino já não era mais a jovem princesa que deixara Alexandria em uma liteira de noiva. Agora, ela era uma mulher moldada pela tragédia, marcada pela traição e sedenta por uma nova oportunidade. Para Tômley II, ela representava tanto uma chance quanto um perigo. Uma irmã que poderia se tornar uma aliada valiosa, ou uma rival disposta a desafiar seu domínio. As negociações a respeito da situação eram complexas. Arsino buscava abrigo, mas também almejava um papel que refletisse sua experiência e ambição. Não poderia se contentar em viver em um exílio confortável, como uma parente dependente. Ela havia sido uma rainha, uma mãe, uma jogadora astuta no grande tabuleiro do poder. Desaparecer na obscuridade não era uma opção viável. Quando a solução finalmente surgiu, foi tão inesperada quanto brilhante. Tômley II era casado com Arino, sua primeira esposa, que lhe proporcionara filhos,
mas não possuía o talento político necessário para ser uma verdadeira parceira no governo. Se ele decidisse se divorciar e se unir a Arsino, não só ganharia uma rainha, mas uma co-governante, alguém que compreendia as intricadas nuances da política henística como poucos. A ideia de um casamento entre irmãos não era estranha ao Egito. Por 3 milênios, faraós casaram-se com suas irmãs, seguindo o exemplo dos próprios deuses. Ísis e Osíris, o casal divino que governava o submundo, eram irmãos, e sua união era considerada sagrada, refletindo a ordem cósmica que mantinha o universo em equilíbrio. Contudo, os Potâmies eram de origem grega, e para os gregos, o casamento entre irmãos era uma abominação. Era uma violação da ordem natural, uma ofensa aos deuses e uma ameaça à estabilidade social. Nenhum governante Tomique jamais se casou com um irmão completo, embora houvesse casos de uniões com meio-irmãos ou primos. Portanto, a decisão de romper esse tabu não foi tomada de ânimo leve. Tomley II sabia que estava cruzando uma linha que não poderia ser desfeita, estabelecendo um precedente que moldaria sua dinastia por séculos. Contudo, ele também reconhecia as vantagens dessa união. Ao se casar com Arsino, ele seguia os passos dos faraós, reivindicando a autoridade divina que um casamento sagrado conferia. Estaria provando que os Potâmies não eram apenas reis gregos governando o Egito, mas verdadeiros faraós, herdeiros de tradições milenares. O anúncio do noivado reverberou pelo mundo grego. Poetas e filósofos discutiam a moralidade do casamento entre irmãos, enquanto políticos ponderavam as repercussões para seus próprios reinos. Alguns viam isso como um sinal de decadência egípcia, uma prova de que os Tomies haviam sido corrompidos por seus súditos estrangeiros. Outros reconheciam um golpe de mestre em termos de propaganda, uma maneira de reivindicar uma legitimidade que nenhuma outra dinastia henística poderia igualar. A cerimônia de casamento foi magnífica, projetada para destacar a natureza divina da união. Realizada no grande templo de Petar em Mênfis, a antiga capital do Egito, onde faraós eram coroados há milênios, os rituais eram egípcios, enfatizando a sacralidade do matrimônio e o status divino do casal. Aos 41 anos, Arsino estava ao lado de seu irmão de 26 anos, enquanto o sumo sacerdote conduzia as cerimônias ancestrais. Ela adornava a dupla coroa do Egito, a superior e a inferior, um símbolo da soberania dos faraós, usado por governantes desde os tempos de ameaça. Seu irmão exibia a indumentária tradicional de um faraó, com o cajado e a chibata, que representavam sua responsabilidade de guiar seu povo. Os hinos entoados naquele dia eram tão antigos que já existiam quando as pirâmides estavam sendo erguidas. Cantavam sobre o casamento divino, a união entre a terra e o céu, entre a ordem e o caos. Proclamavam que o casal real não era mais meramente humano, mas havia se elevado ao status de deuses, dignos de adoração. Os cidadãos gregos de Alexandria estavam tanto chocados quanto fascinados. Jamais haviam presenciado algo tão grandioso, a totalidade da religião fervorosa. Os Tomies sempre mantiveram um delicado equilíbrio entre suas identidades grega e egípcia, mas agora se declaravam sem reservas como egípcios e faraônicos. O casamento transformou ambos os parceiros. Tome II passou a ser conhecido como Tome Filadélfia, o amante irmão, um título que era tanto descrição quanto ostentação. Arseno se tornou Arseno Filadélfia, a esposa irmã, compartilhando da autoridade divina do faraó. Juntos, eram os deuses Filadélfia, os irmãos amantes que governavam o Egito como Ísis e Osíris governavam o submundo. Contudo, essa transformação ia além da simples cerimônia. Arino trouxe para o matrimônio uma bagagem de décadas no complexo jogo da política helenística.
sobreviveu nas cortes de Lissameacos e Seranos, testemunhou reinos ascenderem e caírem, e aprendeu a arte da sobrevivência em um mundo onde a fraqueza significava morte. Agora, pela primeira vez, estava em uma posição de utilizar esse conhecimento sem temor. A nova rainha se lançou nas atividades governamentais com uma energia que impressionava seus súditos. Acompanhava Polly em suas visitas ao reino, ajudando a resolver conflitos e a gerenciar as intrincadas relações entre os diversos grupos étnicos do Egito. Ela incentivava as artes e as ciências, dando continuidade à tradição de patrocínio intelectual que transformou Alexandria no berço do saber do mundo antigo. No entanto, sua maior contribuição foi na esfera da política externa. O mundo helenístico se tornava cada vez mais arriscado, com novas potências surgindo para desafiar a ordem estabelecida. Os romanos expandiam sua influência no Mediterrâneo Ocidental, enquanto os Parthians pressionavam as fronteiras orientais do Império Seleucida. Os Tomis precisavam navegar por essas águas traiçoeiras com habilidade e astúcia. Arseno compreendia a relevância da imagem divina na projeção de poder. Sob sua orientação, o casal real começou a aparecer em moedas e monumentos como deuses. Suas figuras ligadas às divindades tradicionais do Egito eram retratados recebendo oferendas do povo, abençoando a terra com sua presença divina, mantendo a ordem cósmica através de sua união sagrada. A estratégia deu certo. Os súditos do Egito, tanto gregos quanto egípcios, começaram a enxergar seus governantes não apenas como conquistadores estrangeiros, mas como faraós legítimos, herdeiros de uma tradição que remonta ao início da civilização. O casamento divino ofereceu aos Tomis uma reivindicação de autoridade que nenhuma outra dinastia helenística possuía. Uma legitimidade que era simultaneamente política e religiosa, grega e egípcia. Contudo, o preço pessoal foi imenso. Arseno havia sacrificado tudo: seu primeiro casamento, seus filhos, sua juventude para alcançar essa posição. Ela havia enfrentado longas décadas de exílio e traição. Presenciou o assassinato de seus filhos diante de seus olhos. Fugiu para salvar sua vida através do Mediterrâneo. Agora, ao pôr do sol de sua existência, ela havia conquistado o prêmio supremo, uma parte da autoridade divina, um lugar entre os próprios deuses. O casamento não trouxe filhos, mas isso não era necessário. Tome II já tinha herdeiros de sua primeira união, e Arseno já havia ultrapassado a idade fértil. O que realmente importava não era a procriação biológica, mas sim a transformação política e religiosa. Os Tomis se tornaram algo novo, algo que superava os limites da autoridade humana convencional. Enquanto Arino estava no palácio de Alexandria, adornada com a coroa dos faraós, deve ter refletido sobre a estranha trajetória que a levou até ali. Ela foi uma peça nos jogos diplomáticos de seu pai, uma esposa troféu de um rei envelhecido, uma vítima da ambição assassina de seu meio-irmão. Contudo, ela também foi uma jogadora por mérito próprio, uma mulher que utilizou todas as armas ao seu alcance: beleza, inteligência, crueldade e uma determinação inabalável para sobreviver e, finalmente, triunfar. A tradição que estabeleceu perduraria por séculos. Futuros governantes Tomique seguirão seu exemplo, unindo-se a seus irmãos para preservar a autoridade divina da dinastia. Essa prática atingiria seu auge na mais célebre de todas as rainhas Tomique, Cleópatra III, que se casou com 2 de seus irmãos em sequência e usou o prestígio de sua linhagem divina para desafiar Roma. Mas essa é uma narrativa para outro momento. Por agora, enquanto observamos Arseno em seu instante de triunfo, devemos reconhecer o alto preço que pagou pelo poder e a determinação feroz que a conduziu por décadas de sofrimento
até sua última vindicação. Ela foi levada ao incesto, não uma, mas 2 vezes. Desde a infância até a meia-idade, foi usada como um instrumento na política dinástica. Contudo, ao final, ela converteu essa vitimização em vitória, esse sofrimento em força. A menina que se encolheu em um palácio macedônio enquanto seus filhos eram mortos, agora se erguia como uma deusa na terra dos faraós. Sua autoridade indiscutível, seu legado garantido. Ela havia pago o preço máximo pelo poder, mas também conquistou a recompensa suprema, a imortalidade. Não apenas na memória dos historiadores, mas nas tradições religiosas do povo que governava. Com o sol se pondo sobre o Nilo, lançando longas sombras pelos jardins do palácio, Arino deve ter sentido uma profunda satisfação. Ela sobreviveu ao insuportável, triunfou contra todas as probabilidades, transformou-se de vítima em deusa. A garota vendida em casamento aos 15 anos se tornara a mulher que redefiniu o que significava ser uma rainha Tomik. Sua linhagem continuaria, preservada não por meio de seus próprios filhos, mas pela instituição que ela criou. A prática do incesto real, outrora chocante e sem precedentes, se tornaria a marca registrada da dinastia Tomik, e futuras rainhas a veriam como a fundadora de suas tradições. A mulher que lhes ensinou que a sobrevivência era possível mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas o custo, o terrível e emocionante custo, nunca seria esquecido. Cada casamento futuro na dinastia carregaria o eco de seu sacrifício. Cada cerimônia divina lembraria o preço que ela pagou. Ela salvou a dinastia, mas perdeu a si mesma no processo, transformando-se em um símbolo em vez de uma pessoa, uma deusa em vez de uma mulher. A ironia trágica estava completa. Ao tentar preservar sua humanidade através da proteção de seus filhos, ela se viu obrigada a sacrificar essa mesma humanidade para se transformar em uma deusa. Enquanto lutava para ser mãe, acabou se tornando um mito. A mulher que desejava apenas proteger sua família acabou por criar uma tradição que consumiria inúmeras outras famílias ao longo dos séculos. Com a noite caindo sobre Alexandria, a cidade se ajustou ao ritmo que a definiria pelos próximos 300 anos. No palácio, o casal divino cumpria suas obrigações sagradas, mantendo a harmonia cósmica por meio de sua união. Nos templos, sacerdotes elevavam suas orações pela saúde e prosperidade da Teófilo Filadélfia. Nas ruas, mercadores, acadêmicos, agricultores e pescadores seguiam suas rotinas, protegidos por deuses que um dia foram humanos. E, nas sombras da memória, os fantasmas de 2 meninos assassinados brincavam nos jardins da infância, suas risadas ecoando pelos séculos, lembrando a todos do alto preço que o poder sempre exige. A tradição que Arsino havia criado sobreviveria a ela, mas nunca se desvincularia do sangue que nutria suas raízes. A história estava longe de seu fim. A dinastia Tômica continuaria por mais 2 séculos e meio, gerando governantes que seriam lembrados tanto por sua genialidade quanto por sua depravação. Todos eles teriam suas tradições ligadas a este momento, a esta mulher, a essa transformação terrível e necessária de vítima em deusa. Os anos após o casamento divino seriam um estudo sobre a complexa dança entre poder e seu custo. Arsino II, agora na casa dos 40 anos, abraçou o papel de rainha faraó com a determinação de quem sabe que esta poderia ser sua última chance de deixar uma marca na história. Aprendera com seus casamentos anteriores que sobreviver vai além de simplesmente existir. É preciso tornar-se indispensável. O primeiro grande desafio do casal real surgiu com a eclosão da Primeira Guerra Síria em 274 a.C. O Império Seleucida, ainda se recuperando do caos após o assassinato de Salucas,
estava repleto de disputas pelo trono. Antíoco I, o herdeiro legítimo, enfrentava concorrentes e governadores rebeldes que viam uma oportunidade na fragilidade do império. Para o Egito, isso representava tanto um perigo quanto uma chance, a possibilidade de retomar territórios perdidos para Salucas, mas também o risco de ser arrastado para um conflito oneroso. Arsino mostrou-se essencial nessas discussões. Sua vivência nas cortes de Lisímaco e Serono a ensinara a ler as sutis correntes da política interdinástica. Ela compreendia a mente de generais ambiciosos, como avaliavam riscos e recompensas, e como podiam ser manipulados ou derrotados. Quando Tomás II hesitou entre cautela e ousadia, ela ofereceu o conselho decisivo que moldaria a estratégia do Egito nas décadas seguintes. "Ataque agora", disse ao seu irmão-marido, enquanto observavam da varanda do palácio os barcos de guerra se preparando no porto de Alexandria. "Antíoco está fraco, seu império está dividido. Mas a fraqueza é passageira. Dê a ele tempo e ele consolidará seu poder. Ataque enquanto ele sangra de uma dúzia de feridas." Suas palavras carregavam o peso de amarga experiência. Ela havia testemunhado o que acontecia com aqueles que esperavam demais, que hesitavam quando a fortuna oferecia suas oportunidades. Lísmicos hesitou ao enfrentar Ágata, e essa indecisão lhe custou caro. Seronos agiu rapidamente, assassinando Salocos, mas logo se deixou levar pela complacência, permitindo que seus adversários se organizassem contra ele. A mensagem era clara. No jogo da política helenística, o tempo era um recurso precioso. A guerra que se seguiu confirmou essa verdade. As forças egípcias invadiram a Palestina e o sul da Síria, recuperando áreas que estavam perdidas há décadas. Cidades que haviam sofrido sob pesados tributos receberam os exércitos tômicos como verdadeiros libertadores. Arino participou de algumas dessas campanhas. Sua presença não apenas motivava as tropas, mas também assegurava que as vitórias fossem firmemente consolidadas. Contudo, Arseno não se destacava apenas pela estratégia militar. Ela compreendia algo que muitos de seus contemporâneos ignoravam: a importância de moldar a narrativa sobre o poder, controlando como ele seria percebido e lembrado. Sob sua influência, a corte real se transformou em um vibrante centro de produção artística e literária. Era algo sem precedentes desde os tempos de Péricles em Atenas, com poetas como Teócrito sendo convidados a escrever versos que comparavam o casal real a Zeus e Hera, ressaltando a natureza divina de sua união e tornando-a aceitável para as sensibilidades gregas. Assim como Zeus, o rei dos deuses, ama Hera, sua esposa e irmã, Tome ama sua noiva, escreveu Teócrito, fazendo uma comparação intencional e bem pensada. Se o rei dos imortais podia unir-se à sua irmã, então não havia razão para que os faraós mortais não pudessem fazer o mesmo. Arino, no entanto, era cautelosa ao equilibrar as sensibilidades tanto gregas quanto egípcias. Nos templos ao longo do Nilo, ela e Tome eram retratados como Ísis e Osíris, os irmãos divinos cuja união mantinha a ordem cósmica. As inscrições hieroglíficas falavam de seu casamento em termos sagrados, que perduravam há milênios, enfatizando a continuidade com o passado faraônico em vez de inovações ou influências de fora. A influência da rainha permeava todos os aspectos da vida na corte. Ela reformou a casa real, estabelecendo novas cerimônias e protocolos que destacavam o status divino do casal governante. Patrocinou uma grande biblioteca, atraindo estudiosos de todo o Mediterrâneo a Alexandria para ensinar e aprender. Além disso, supervisionou a construção de magníficos templos e edifícios públicos que proclamavam o poder tóxico, tanto para súditos quanto para visitantes estrangeiros. Talvez o mais crucial,
ela iniciou o processo de integrar os filhos de Poli II de seu primeiro casamento na nova ordem. O príncipe herdeiro, que se tornaria Ptolemy III, era apenas uma criança quando seu pai se separou de sua mãe para se casar com Arseno. Mas a nova rainha fez questão de tratá-lo com honra e carinho, ciente de que sua própria segurança dependia da lealdade futura dele. "Você é o futuro desta dinastia", disse ela ao jovem príncipe em uma de suas conversas privadas. "Seu pai e eu somos meros guardiões do trono, até que você esteja pronto para reivindicá-lo. Lembre-se de que o poder não é algo que se herda. É conquistado dia após dia, decisão por decisão. Os deuses podem ter-te feito príncipe, mas apenas suas próprias ações podem torná-lo rei." Essas palavras eram lições extraídas de sua própria experiência amarga. Ela havia testemunhado muitas crianças reais crescerem, acreditando que seu nascimento as tornava aptas a governar, apenas para perceberem que o mundo não se importava com sua linhagem se não tivessem a força necessária para defendê-la. O jovem que viria a ser Ptolemy III absorveu ensinamentos que seriam cruciais quando chegasse sua vez de governar. Com o passar dos anos, Arseno viu-se assumindo responsabilidades que, por tradição, eram destinadas aos homens. Ela participou de conselhos reais, onde sua voz tinha tanto peso quanto a de qualquer general ou administrador. Recebeu embaixadores de nações estrangeiras, e seu domínio sobre línguas e culturas se mostrou fundamental nas negociações. Até mesmo participou de cerimônias religiosas que, historicamente, eram exclusivas do faraó, assumindo deveres sagrados que mantinham a conexão do Egito com os deuses. A transformação foi impressionante. A mulher que um dia foi apenas um peão nos jogos diplomáticos de seu pai, tornou-se uma jogadora de importância igual a de qualquer governante do mundo mediterrâneo. Reis de outras terras buscavam seu apoio, cientes de que sua influência sobre Ptolemy II era indiscutível. Intelectuais dedicavam suas obras a ela, reconhecendo-a como uma patrona digna de versos eternos. O povo egípcio a venerava como uma deusa, acreditando que sua bênção divina assegurava a fertilidade dos campos e a prosperidade das cidades. Contudo, talvez o aspecto mais marcante do reinado de Arseno tenha sido o precedente que estabeleceu para as futuras rainhas do Temíque. Antes de seu matrimônio com Ptolemy II, as mulheres da realeza helenística eram vistas principalmente como mães e figuras diplomáticas. Elas podiam influenciar nos bastidores, mas raramente detinham poder formal. Isso mudou com Arseno. Ela criou o que os estudiosos viriam a chamar de realeza Ptolemaica, um modelo de governo feminino que mesclava conceitos tradicionais egípcios de realeza divina com as ideias helenísticas sobre autoridade. Futuras rainhas, como Cleópatra II, se baseariam na fundação que ela estabeleceu, sempre reconhecendo-a como a pioneira de seu poder. A ironia não passou despercebida por aqueles que conheciam sua história. A mulher que fora obrigada a casamentos incestuosos, vítima de estratégias políticas masculinas, transformou esses mesmos casamentos em fontes de autoridade feminina sem precedentes. Ela pegou as correntes que a aprisionavam e as transformou em uma coroa. Ao entrar na casa dos 50, Arseno começou a refletir sobre seu legado. Sem filhos para dar continuidade à sua linhagem, ela havia criado algo talvez ainda mais duradouro: uma instituição, uma tradição, uma nova maneira de ser rainha que perduraria muito além de sua partida. O casamento entre irmãos, que teve início com sua união, se tornaria a marca distintiva da dinastia Ptolemaica, diferenciando-os de todos os outros governantes helenísticos. Ela estabeleceu um culto em sua própria homenagem, algo inédito para uma rainha viva. Templos foram erguidos em sua adoração.
Festivais foram organizados para celebrar seu casamento divino, e sacerdócios foram formados para preservar seus direitos sagrados. Essas ações não eram meras manifestações de vaidade real, mas estratégias meticulosamente planejadas para garantir que suas inovações perdurassem após sua morte. O fim chegou em 270 a.C., quando Arsênio contava 46 anos. A causa de sua morte se perdeu na bruma da história. Talvez tenha sido uma doença, talvez veneno, ou simplesmente o resultado de uma vida marcada por altos níveis de estresse e risco. O que realmente importa não é como ela partiu, mas o que conquistou em vida. Seu funeral foi um espetáculo digno de um faraó. A procissão serpenteou pelas ruas de Alexandria por dias a fio, atraindo representantes de diversas partes do Mediterrâneo que vieram prestar suas homenagens. Poetas declamaram versos em sua memória, enquanto sacerdotes conduziram rituais em várias línguas. O povo egípcio, em profundo lamento, chorou a perda de sua rainha divina. Contudo, nem mesmo a morte conseguiu atenuar sua influência. Ptolemy II, sem sua parceira e corregente, criou um culto eterno em seu nome. Ela foi oficialmente elevada à divindade como Arsênio Filidelos, a deusa que ama seus irmãos, e seu culto se integrou à religião oficial do Egito. Templos por todo o reino mantinham suas chamas sagradas acesas, e sua imagem estampava moedas e monumentos por séculos. Mais crucial ainda, a tradição que ela estabelecera perdurou. Governantes futuros da dinastia ptolemaica seguiram seu exemplo, casando-se com seus irmãos para preservar a natureza divina de sua autoridade. Essa prática se tornou tão central à dinastia que era impossível imaginar o governo ptolemaico sem ela. Cada nova geração de casamentos entre irmãos era uma homenagem à sua memória, um reconhecimento de que ela descobrira a chave para a legitimidade em um mundo que valorizava apenas o poder. A trágica ironia de sua história se completou. A mulher que havia sido vitimizada pela prática do casamento dinástico transformou esse mesmo costume em uma fonte inédita de autoridade feminina. Forçada ao incesto pelos cálculos políticos dos homens, ela reverteu essa imposição em uma ferramenta para superar as limitações que aqueles mesmos homens tentaram impor sobre ela. Com o passar dos séculos e a eventual queda da dinastia ptolemaica sob a conquista romana, historiadores discutiriam a moralidade e a sabedoria da tradição que Arsênio havia estabelecido. Alguns criticariam o casamento entre irmãos como uma corrupção da lei natural, um sinal de decadência que inevitavelmente levaria à queda da dinastia. Outros veriam isso como uma adaptação brilhante às circunstâncias únicas do Egito helenístico, uma forma de manter a legitimidade em um mundo repleto de reivindicações conflitantes e lealdades divididas. No entanto, talvez a homenagem mais apropriada a Arsênio II tenha surgido de uma fonte inesperada. Quando Júlio César chegou a Alexandria e iniciou seu romance com Cleópatra II, ficou impressionado com a confiança e a autoridade da jovem rainha. Como ela exibe uma segurança tão divina? Teria perguntado a um de seus conselheiros. A resposta era simples. Ela era a herdeira de uma tradição que remontava a quase 3 séculos, uma linhagem que transformou vitimização em vitória, sofrimento em força e correntes em coroas. Cleópatra governou com a mesma destreza que Arsênio II lhe ensinara, criando um modelo para a realeza ptolemaica que tornava tal autoridade possível. Ao final, esse talvez seja o aspecto mais surpreendente da história de Arsênio. Ela começou como uma peça nos jogos de outros, uma vítima de forças fora de seu controle, mas através de inteligência, determinação e uma capacidade quase sobre-humana de sobrevivência, tornou-se algo sem precedentes no mundo antigo.
Uma mulher que não governou apenas por meio de casamentos ou maternidade, mas por seu próprio mérito e autoridade. O custo dessa transformação foi imenso. Ela sacrificou filhos, juventude, paz de espírito e, no fim, até mesmo sua humanidade para alcançar esse novo status. Foi obrigada a se tornar uma deusa, pois ser meramente humana não bastava para garantir sua sobrevivência no mundo em que vivia. Mas a conquista foi nada menos que monumental. Ela havia moldado um novo paradigma de poder feminino, revelando que, mesmo nas sociedades mais dominadas pelo patriarcado, uma mulher decidida poderia superar as barreiras impostas ao seu gênero. Demonstrou que a vitimização não precisava ser um estado permanente e que até as situações mais sombrias poderiam ser convertidas em oportunidades para brilhar. No dia de seu funeral, enquanto o sol se punha sobre o Nilo, lançando longas sombras sobre os templos que a venerariam por séculos, aqueles que a lamentavam retornavam para suas casas, carregando consigo a memória de uma rainha singular. Ela fora a mulher forçada ao incesto pelas ambições políticas de seu próprio pai, mas também a que transformou essas mesmas aspirações em um poder que reverberaria ao longo da história. A linhagem que tanto se esforçou para preservar através de seus filhos viveu, na verdade, pela instituição que estabeleceu. Cada rainha pitálica que se unisse a seu irmão, cada cerimônia que exaltasse a natureza divina do incesto real, cada moeda que trazia a imagem dos governantes irmãos, todos eram tributos à sua memória, testemunhos do sacrifício que fez e da vitória que alcançou. Na morte, assim como na vida, Arsênio II Filadélfia continuou sendo o que sempre foi, uma mulher que se negou a aceitar as limitações impostas por outros, que converteu cada corrente em uma coroa e cada revés em um trampolim para um poder ainda maior. Ela se tornou a vítima que ascendeu à divindade, a prostituta que emergiu como rainha, a mulher que ensinou ao mundo que até mesmo o incesto, símbolo máximo de impotência e exploração, poderia se transformar em uma fonte de força. Sua jornada chegou ao fim, mas seu legado perduraria até que o último faraó potâmico sucumbisse às espadas romanas e a dinastia que ajudou a fundar se tornasse parte da história. Mesmo nessa eventualidade, sua influência continuaria a viver nas memórias dos historiadores e na imaginação dos poetas, um lembrete poderoso de que os seres humanos têm a capacidade de transformar até as circunstâncias mais terríveis em fontes de significado, propósito e poder. A rainha que enfrentou o incesto imposto pelo próprio pai se tornou a deusa que redefiniu a essência de ser rainha. No final, talvez isso fosse vitória suficiente.